parte do Senhor seja com todos vocês. Se você não me conhece, eu sou a Val Gonçalves e eu estou muito feliz de chegar aí na sua casa através dessa conferência tão maravilhosa da CN. Estou honrada pelo convite e de poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus maravilhosa, né? Aquela que transforma nossos corações. E eu sei que você já recebeu bastante do Senhor ao longo desse dia. Eu sei que o Senhor já falou com você, mas uma coisa que eu amo sobre Jesus é que Ele é infinito e que sempre tem uma porção nova e a palavra dele se renova. Então existe algo separado para nós, para esse momento. Por isso eu quero que você preste atenção. Sabe, Jesus disse assim uma vez: à medida que você medir, você será medido. O que ele quis dizer com isso? Que se você vier diante dele, se você trouxer a medida de um copinho, a medida que você vai receber é a de um copinho. Mas se você vier diante da palavra dele, diante dele com uma caixa d'água, à medida que você medir, você será medido. Se você vier com grande expectativa, ele tem muito mais para derramar sobre você. E nesse momento eu queria que você pegasse sua Bíblia, sua caneta, seu bloquinho, eu não sei o que você está usando para poder anotar, mas para você não esquecer daquilo que Jesus vai falar com você agora. E eu quero te convidar também para abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 5 para a gente pensar um pouquinho sobre reforma, avivamento e identidade. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para o livro. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Coloca a sua Bíblia do lado, mas deixa ela aberta que a gente vai continuar usando ela. O que está acontecendo aqui é que depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele deixou uma tarefa com seus apóstolos, de ir por toda a terra, pregar o evangelho e anunciar o reino de Deus. E os discípulos cumpriram essa missão, eles foram espalhados, eles pregaram o evangelho, levando reforma, levando avivamento. Só que onde tem reforma e avivamento, invariavelmente surge uma perseguição. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Um a um eles começaram a ser martirizados. E tentaram também martirizar o apóstolo João. Tentaram calar a voz dele. Inclusive a história conta que tentaram colocar ele num caldeirão de óleo fervendo. Você já parou para imaginar o que seria isso? Mas João não morreu. E como eles não conseguiam calar a pregação de João, o único jeito que eles acharam de tentar remediar a situação foi colocar João exilado numa ilha grega, no mar Egeu, chamada Patmos. É isso que a gente está vendo aqui no capítulo 5 de Apocalipse. João está em exílio e quando todas as portas humanas se fecham na terra para João, Deus abre para ele uma porta no céu. Eu quero começar dizendo, eu não sei que portas que se fecharam na sua vida na terra, mas quando todas se fecham, Deus garante uma porta aberta no céu. E ele faz um convite para João: João, sobe que eu quero te mostrar coisas que ainda vão acontecer, coisas superiores. E João aceita o convite. E no capítulo 5 ele está nessa sala do trono, no lugar da glória de Deus, no lugar onde a presença de Deus habita. E João vê esse rolo fechado, selado com selos. João olha no céu, na terra, ele procura em todos os lugares e não havia ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém era capaz de abrir o livro, ninguém era capaz nem mesmo de olhar para aquele livro. Então João desata num choro, um choro copioso. Ele chora, ele sente a dor daquela realidade. A realidade de que não havia ninguém capaz de dar conta da bagunça que o ser humano se meteu. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas desde Gênesis 3, quando a humanidade optou pelo pecado, nós continuamos e só fazemos aumentar aqui na terra a injustiça, a maldade, a perversidade. O ser humano, como está escrito em Romanos no capítulo 3:10, o ser humano não dá conta. A Bíblia fala que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram. Então percebe a angústia de João, o choro dele a respeito da realidade? Ninguém conseguia cumprir perfeitamente a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ninguém podia abrir aquele livro, nem olhar para aquele livro. O que a gente está vendo aqui, pessoal, é um batismo de consciência. O que a gente está vendo aqui no choro de João é o mesmo grito que a gente vai ver lá em Isaías. Você lembra Isaías?
uma cena muito parecida diante da sala do trono. Isaías vê aquele que está sentado num alto e sublime trono, e quando ele se dá conta dessa realidade, o que acontece? Ele grita. Enquanto João chora, Isaías grita: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Em algum momento da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, você precisa ter esse choro de João, esse grito de Isaías, esse batismo de consciência. Precisamos reconhecer a nossa condição. Não há ninguém digno. As suas melhores obras, a sua moralidade, a sua ética, a sua educação, diante de Deus, as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Por que eu estou falando isso? Porque se nós queremos falar de reforma e de avivamento nesse lugar, nessa tarde, a primeira coisa que nós precisamos dizer aqui é que avivamento só vem depois de arrependimento. Não existe avivamento sem batismo de consciência, sem arrependimento, sem olhar para si, reconhecer sua miséria e falar: ninguém era digno. É como o Billy Graham costumava falar, ele tem uma frase muito famosa que diz assim: avivamento não é você descer a rua com um grande tambor, mas é você subir ao Calvário com um grande choro. Então, avivamento, pessoal, não é uma êxtase, não é um momento interminável de chaba, eu não sei como é que você chama, não é simplesmente um momento de euforia no espírito, embora essas coisas possam acontecer. Avivamento, na verdade, é um corpo morto, reconhecendo e pedindo para que o espírito da vida venha habitar dentro dele e fazer nova todas as coisas. Isso é avivamento. Eu gosto também de algo que o Leonard Ravenhill falava. Ele dizia assim: o mundo simplesmente perdeu a sua capacidade de se envergonhar pelas suas transgressões. E muitas vezes a igreja já não é mais capaz de se lamentar pelos perdidos. Então só existe um caminho para os transgressores, para a nação corrompida pelo pecado. O único caminho que nos resta é buscar pela misericórdia de Deus. E quando nós buscamos, a Bíblia fala que um coração quebrantado, um coração contrito não rejeitará o Senhor. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouço dos céus, eu perdoo pecados, eu saro a terra. Mas a história não para por aí. Continua comigo no versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: ei, não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro que parecia ter sido morto. E ele tinha chifres, olhos, que são os espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Então todos se prostraram diante do cordeiro, e eles tinham harpas e taças nas mãos, e eles cantavam uma canção. Sabe, eu quero parar aqui por um momento. Eu quero falar para você que só existe avivamento e reforma, só existe isso por causa do cordeiro. Ele foi digno. Ninguém era digno, mas ele veio, encarnou, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e ele morreu, ele viveu uma vida perfeita e morreu, para que quando ressuscitasse e subisse aos céus, pudesse pegar aquele livro e abrir e desatar aqueles selos e cumprir a vontade de Deus. Jesus foi aquele que garantiu para nós avivamento e reforma. Num mundo caído, num mundo destruído pelo pecado, num sistema falho, ele veio trazer reforma. Aonde nosso espírito estava morto, ele nos reviveu e nos deu vida juntamente com Cristo. Ele, o cordeiro que estava morto, é o responsável pelo avivamento e pela reforma de verdade. Mas não para por aí. Ele é tão generoso que o texto continua. Pega lá comigo, vamos lá. Versículo 9. Eles cantavam uma canção ao cordeiro. E olha o que eles diziam: digno és,
de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe o que eu vim falar para você? Que o responsável pelo avivamento e pela reforma é Jesus, mas ele não quis fazer isso sozinho. Quando ele morreu e ressuscitou, ele o fez para comprar para si um povo que seria rei e que seria sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus aqui está liberando para nós a chave da nossa identidade associada a avivamento e reforma. Ele está trazendo para nós a clareza de propósito que só pode fluir de uma verdadeira identidade. Sabe, pessoal, o nosso Deus, através do sangue de Jesus, nos constituiu reis, governantes, reformadores e sacerdotes avivalistas. Deixa eu te falar uma coisa. Reforma e avivamento não é uma coisa que você faz. Reformador e avivalista é quem você é, porque foi isso que ele garantiu com o sangue dele na cruz, sabe? Rei vai falar de reforma, sacerdócio vai falar de avivamento. Então eu quero trazer isso para você. Sua identidade não é aquilo que as pessoas falam de você, sua identidade não é apenas aquilo que você faz, sua identidade não é aquilo que você pensa, sua identidade é aquilo que Jesus liberou aqui. Você é rei e você é sacerdote, você é reformador e você é avivalista. Então, se você é um reformador, eu quero deixar para você a primeira dica. Se você é um reformador, comece a reforma. Mas que tal começar por você mesmo? Se você é um reformador, a minha dica para você é: reforme-se. Como assim, Val? A gente já falou bastante de reformar o exterior, eu tenho certeza. Mas a verdade é que toda reforma exterior vai começar a partir de uma reforma interior. E sabe, eu fui ver no dicionário o que significava reforma, para a gente poder falar com precisão aqui sobre reforma. E reforma significa devolver a forma original. Devolver a forma primitiva. Eu achei isso maravilhoso. Porque quando eu falo para você, se você é um reformador, reforme a si mesmo, o que eu estou falando para você é: reforme-se a ponto de devolver a si mesmo o seu formato original. Olha só. Qual é esse formato, Val? Do que você está falando? Abre comigo aí sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ver essa chave que está liberada a respeito de reforma, de autorreforma, da gente voltar à nossa forma primitiva. Olha só, Colossenses 1,15 diz assim: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Uau! Se eu estou propondo para você uma autorreforma, se eu estou falando, volte a ser você na forma primitiva, segundo Colossenses 1,15, nós estamos vendo como fazer isso. Qual é o formato que eu tinha originalmente? Você foi criado na forma de Jesus. Sabe, identidade, muitas pessoas pensam que identidade é quem eu sou. É muito comum isso, Val. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Identidade não é quem eu sou. Identidade é igual a quem eu sou. Por isso o prefixo da palavra é idem, que significa igual. Identidade é igual a quem eu sou. E diante desse texto que nós lemos, diante de Colossenses 1,15, você é semelhante a Jesus. A sua forma original, o seu formato original é o formato de Cristo, porque nele todas as coisas foram criadas e nele tudo subsiste. Você entende que o pecado nos deformou? Você entende que o pecado tirou você do seu verdadeiro você? Você entende que a sua melhor versão não vai adiantar, porque não adianta fazermos reforma naquilo que está quebrado. Temos que voltar ao formato original, que é o formato do Filho de Deus. É por isso que nós vamos ler em 1 João 3,2, amados, ainda não somos tudo que deveríamos ser,
mas quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Irmãos, reformar a si mesmo significa se conformar com a medida de Cristo, significa imitar a Jesus, significa todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar qualquer coisa, conformar a sua mente pensando: Jesus faria isso? Jesus pensaria isso? Jesus falaria isso? Porque se você quer ver verdadeira reforma e verdadeiro avivamento, você precisa primeiro reformar a si mesmo. Val, legal, eu entendi, mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu volto à forma original de Cristo? E é muito simples. Abre comigo a tua Bíblia aí, em 1 Coríntios. Nós vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3,18 vai nos dar a chave para voltarmos ao formato original, a chave para a autorreforma. Olha só, a Bíblia diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Você quer voltar ao formato original? Então você precisa contemplar a glória do Senhor. Do que você está falando aqui, Val? Estou falando de adoração. Eu estou falando para você que você vai se tornar igual a tudo aquilo que você adora e tudo aquilo que você contempla. Se você quer reformar a si mesmo e voltar à forma primitiva de Jesus, você precisa adorá-lo, porque todos que o contemplam vão sendo transformados de glória em glória à semelhança de Jesus. Você se torna igual a tudo aquilo que você contempla. Se você for na fila do show do Justin Bieber, sabe o que você vai ver na fila? Muitos meninos com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo estilo de roupa, porque tudo aquilo que a gente coloca durante muito tempo na frente dos nossos olhos, a gente vai sendo conformado à mesma imagem. Isso é tão real, pessoal, que uma vez eu cismei que eu queria emagrecer. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a seguir no Instagram várias pessoas que eram cases de sucesso de emagrecimento. Então, elas eram gordinhas e ficaram magras através da dieta. E eu ficava contemplando aquilo todos os dias. Sabe o que aconteceu? Eu convenci a mim mesma, eu me conformei de que realmente era preciso perder peso. Você se torna igual a tudo aquilo que você põe diante dos seus olhos. Essa realidade vale para a realidade eterna. Se você quer voltar à forma de Jesus, você precisa adorá-lo. Que o seu caminho seja como Provérbios 4 diz: a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. É contemplar um pouquinho hoje, é contemplar um pouquinho amanhã, é olhar para a palavra de Deus e ver: olha só como Jesus falava, olha só como Jesus agia, olha só como Jesus se comportava. Se você fizer isso, se você topar entrar nessa empreitada de com o Espírito Santo voltar à forma original, é inevitável, escuta o que eu estou falando, é inevitável reformar o exterior. A gente só pode produzir aquilo que a gente tem. Se você é alguém que é semelhante a Jesus, que é reformado no seu interior, a reforma flui de dentro de você. Então as coisas no exterior começam a mudar, porque primeiro aqui dentro mudou. Segundo conselho que eu quero dar para você, e se o primeiro foi a respeito de reforma, o segundo é a respeito de avivamento. Se primeiro eu falei, reforme-se, agora eu quero falar para você, se você é um avivalista, se através do sangue de Jesus você é um sacerdote, se você é um avivalista, você tem que avivar a si mesmo. Sabe por quê? Porque você não pode esperar colocar fogo numa nação. Você não pode esperar colocar fogo numa comunidade. Você não pode esperar colocar fogo num grupo de pessoas se primeiro você não tiver em chamas. Ah, como é que você tá? Você tá queimando? Porque quando a gente encosta do lado de alguma coisa que tá acesa, o fogo passa. Eu trouxe aqui para você uma frase também do Ravenhill, onde ele fala que Deus não se preocupa tanto em encher igrejas vazias. Porque quando a gente fala de avivamento, talvez a gente pense em igrejas lotadas, mas não, Deus não está tão preocupado
em encher igrejas vazias. Deus está mais ocupado em encher corações vazios. Será que hoje você pode fazer esse compromisso comigo, essa resolução de eu quero ver reforma e avivamento no meu contexto, na minha cidade, na minha igreja. Primeiro, eu vou me avivar. Eu vou fazer um compromisso de avivamento pessoal. Val, como que a gente faz isso? Vamos lá, prática. Primeiro, não existe avivamento sem oração. Estude as histórias dos grandes avivamentos e você vai ver que em todos eles havia um ponto em comum. A disciplina da oração era muito bem firmada. Você precisa orar mais, você precisa meditar mais na palavra de Deus, você precisa jejuar mais. As disciplinas espirituais, elas não nos salvam, mas elas são o meio pelo qual a gente chega àquele que nos salvou. Você precisa orar, meditar na palavra, jejuar mais, porque esses exercícios de piedade vão te levando cada vez mais a alcançar a semelhança de Cristo. E onde o Espírito de Deus está, aonde o Espírito de Cristo está, ali a liberdade, ali o avivamento acontece. Vamos fazer um compromisso? Eu não vou passar mais nenhum dia da minha vida sem orar. Eu não vou passar mais nenhum dia da minha vida sem que o Espírito Santo me avive, sem meditar nas Escrituras. Talvez você pense assim, Val, eu tenho uma vida de oração. Ela não é muito constante, mas eu tenho uma vida de oração. E eu não vejo avivamento, Val. Deixa eu te dar um exemplo que vai clarear para vocês o que eu estou querendo dizer. Esse exemplo eu aprendi com meu amigo Leonardo Silva. Um dia ele foi a um consultório médico fazer um raio-x. Sabe aquele raio-x que você aponta para você que parece uma arma assim apontada? E ele deitou na maca, o rapaz do raio-x veio, colocou nele um aparato e depois ele foi e se escondeu atrás de uma barreira. E lá de trás da barreira, ele pegou, apertou o botão e tirou o raio-x do meu amigo. Então meu amigo virou para aquele médico e falou assim, cara, posso te perguntar uma coisa? Por que você se esconde para tirar o raio-x? E ele falou assim, Léo, é porque você, exposto uma vez a essa radiação, você não vai ter o seu DNA alterado. Mas eu, que estou aqui todos os dias, eu que estou aqui vez após vez, eu que estou aqui pessoa após pessoa, apertando o botão e me expondo, e me expondo, e me expondo a essa radiação, eu que estou na constância dessa atividade, eu estou sendo transformado no meu DNA, e se eu não me esconder, o meu DNA vai ser modificado. Uau, quando ele contou isso, para mim fez todo sentido com a vida de oração. Talvez você seja essa pessoa que uma vez tira um raio-x e isso não altera tanto seu DNA. Mas se você todos os dias se expor à palavra de Deus, se expor à vida de oração, se expor ao Espírito Santo, então você vai ser radicalmente transformado, o seu DNA vai ser modificado, o seu DNA vai ser o DNA de Deus, como diz Gálatas 5:22, vai fluir de você o fruto do Espírito e você vai ver avivamento não só na sua vida, mas no seu derredor. Você precisa se comprometer com oração, você precisa se comprometer com leitura de Bíblia e com jejum. O exemplo que eu queria trazer para você entender o valor dessas coisas é mais ou menos assim. Você quer acender uma fogueira na sua vida? Então o jejum limpa o terreno, a palavra é a lenha e a oração é a chama que bota essa fogueira para funcionar. Sabe, se nós queremos avivamento e reforma, se nós queremos afetar o exterior, isso primeiro precisa fluir do lado de dentro. E não fluir de algo que você faz, mas fluir de quem você é. Porque foi isso que Jesus nos deixou escritos em Apocalipse 5. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos avivalistas e reformadores. Depois de se comprometer em voltar à forma original e se comprometer com um avivamento pessoal, o que te resta é se deixar ser usado por Deus. Sabe? Confie. Confie que Deus pode usar você. Agora reformado, agora avivado, Deus vai usar você como um instrumento na vida de muitas e muitas pessoas.
Você é um rei reformador, um sacerdote avivalista. E quando você está em chamas, é impossível, simplesmente impossível, não incendiar o teu derredor. Então, a minha última fala para você é que quando você chegar nesse nível, ou as pessoas se afastam de você, ou elas vão queimar junto com você. E aí, topa entrar nesse desafio junto comigo? Então vamos orar e pedir ao Espírito Santo graça para que a gente consiga esse lugar de nos conformar à imagem de Jesus, experimentar um avivamento pessoal dentro de nós. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque hoje a nossa identidade foi revelada. Nós somos reformadores, nós somos avivalistas, mas não por nós, porque nós somos iguais a você. A nossa identidade é igual a quem nós somos e nós somos igual a Jesus. Você é o grande rei, o grande reformador que mudou o curso da história. E você é o grande avivalista, aquele que trouxe o espírito e vida para um corpo que estava morto. Jesus, nós queremos seguir os seus passos, fazer a sua vontade e cumprir a tua obra. Aviva cada pessoa que está me assistindo agora. Conforma cada pessoa a tua imagem e a tua semelhança, para que o Brasil, para que nossas cidades, para que nossa comunidade local, para que nossas famílias possam ser radicalmente transformadas pelo poder do Evangelho e do teu Santo Espírito. Senhor, eu termino orando aquilo que está escrito em Joel 2, que o Espírito seja derramado sobre toda a carne, para que o Senhor possa vir. Esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.